Deixe de procrastinar todos os seus objetivos, compromissos, atividades, utilizando essa técnica da neuropsicologia infalível. Bom dia, turma. Eu estou vindo aqui para trazer um autorrelato importante, até para as minhas pacientes saberem que as psicólogas delas também passam por esses tipos de situação. Mas, hoje de manhã, onde eu moro está muito frio. A gente está aqui no inverno, que inclusive é uma estação do ano que eu adoro. Porém, eu percebi hoje também que eu adoro o inverno quando eu estou deitada na minha cama, tomando uma xícara de café com o meu livro favorito, né? E hoje era um dia, segunda-feira, que eu tenho que treinar de manhã. Mas, como qualquer outra pessoa sã na face da terra, eu não consegui levantar de manhã com tanta animação para ir treinar. E o que eu comecei a fazer? E eu percebi que isso se dá de maneira muito semelhante a várias pessoas. Como nós temos um organismo que ele é pautado na ideia de poupar esforço, energia, né? Isso a gente chama de lei de mínimo esforço. Qualquer atividade que o cérebro preceda, que seja difícil, que seja custosa, ele vai evitar com que você faça ou vai fazer com que você tenha mais propensão à procrastinação do que de fato ao enfrentamento da tarefa. Então eu acordei e falei assim, nossa, mas tá tão frio, acho que eu vou treinar no sábado. Por quê? O meu treino ele é estabelecido de segunda a sexta-feira. Então se eu falto algum dia na semana, e isso só pode acontecer 2 vezes, eu tecnicamente posso treinar no sábado ou no domingo. Só que isso fica muito truncado, acaba cavalando todo o resto do treino nos outros dias da semana, então não é muito adequado que eu faça isso. Só que hoje, como eu já imaginava, o meu cérebro ele iria jogar esse argumento, que inclusive já funcionou muitas outras vezes, spoiler, semana passada eu faltei na sexta fazendo esse tipo de argumento, para que eu ficasse na cama deitada, certo? Muito importante eu mencionar aqui também, saiba muito bem diferenciar cansaço de preguiça, porque muitas vezes a gente deixa com que o perfeccionismo, a autocrítica, a forma como a gente lida, né, com os nossos objetivos, estragarem um processo que pode ser bonito, que pode ser transformador e fazer com que a gente haja diante de realmente dificuldades, momentos que a gente poderia estar respeitando o nosso corpo e o nosso limite, certo? Mas hoje, no caso, o meu era pura preguiça. A partir disso, eu falei assim, também não vou conseguir treinar, eu acho que não vai dar tempo de eu atender quando eu chegar, tomar banho, comer com calma, porque hoje é um dia que eu atendo o dia todo, então eu só posso treinar de manhã. Tá, eu já sabia disso, não é novidade, mas parece que eu me convenci, falei assim, é verdade, então acho que eu vou deixar esse treino para sábado. E quando eu me dei conta, eu já estava na cozinha, tomando uma xícara de café, completamente em paz com o fato de que eu iria faltar na academia. E aí me deu um estalo, e eu falei assim, gente, o que acabou de acontecer aqui? Eu estava com um objetivo, um compromisso, e eu, em segundos, gente, eu acho que não deu 2 minutos, eu me convenci de que a melhor coisa a fazer era faltar no meu compromisso. E eu estava completamente em paz. Foi aí que eu percebi, falei, gente, não, eu tenho que aplicar a técnica que eu aplico nas minhas pacientes todas as semanas para que eu consiga fazer isso que é difícil para mim. O nome da técnica é um nome que a gente inventou nas nossas sessões de terapia, que chama Just Do It, que é em homenagem à campanha da Nike que fala, né, apenas faça. Mas, tecnicamente, ela é fundamentada numa estratégia já muito bem estudada de que o comportamento deve preceder o pensamento. Ou seja, você não pode deixar com que pensamentos, argumentos, sensações, enfim, estejam antes da sua tomada de decisão, mas justamente o comportamento em si. Então, simplesmente pegue suas coisas e as faça. Isso é muito interessante porque quando você vai fazer aquilo que você precisa fazer, você começa a se argumentar por que não fazer aquilo? E quando você fala, não, apenas faça, o seu pensamento vai boicotar qualquer outro pensamento que não seja vá para academia. Por exemplo, se for academia o seu caso. E aí você fica, preciso colocar meu tênis, agora a calça, agora a blusa, agora eu preciso colocar minha meia, agora levanta, vai lá. E faça isso de uma maneira muito impulsiva. Só que naquela impulsividade meio que produtiva, né, que faz com que você consiga realizar coisas e não necessariamente boicotá-las. Então faça isso de forma muito agitada, se coloque diante de situações e faça, não pensa, coloca calça. E quando eu vi, eu já estava pronta, estava vestida e eu estava pronta 20 minutos antes do horário que tecnicamente eu teria que sair para que tudo desse tempo. E eu fui para academia.
Aqui, antes da gente finalizar o vídeo, que eu acho que é importante eu trazer uma segunda técnica, para além da Just Do It, é muito importante eu ressaltar que o nosso treino, por exemplo, se eu for treinar, mas pode ser com estudo, pode ser com qualquer outra coisa, talvez não seja o melhor treino da minha semana. Talvez eu não vá chegar lá e dar tudo de mim. Só que o fato de eu ir para academia e estar presente naquele ambiente vai me fazer estar perto de estímulos que o meu corpo vai ser sensível, né? Então, tecnicamente, eu posso sair mais animada, eu posso sair mais disposta. No meio do treino eu posso falar assim, já que eu já tô aqui e eu já tô entregue e meio que dentro do treino, vou fazer um treino adequado, já tô animada de novo, né? Esta técnica, eu não vou lembrar o nome exato dela, mas é uma técnica que a gente fala assim, faça o que você precisa fazer por pelo menos 20 minutos, 30 minutos, e aí pense em desistir depois. Se você realmente quiser parar a atividade depois de ter começado ela por 20 minutos ou 30 minutos, pare. Mas, geralmente, quando a gente começa a fazer a tarefa por 20 minutos, a gente já se engaja, o cérebro já entende que a gente tem que despender energia para aquela tarefa. Então, essas duas técnicas juntas, elas são meio que infalíveis para o comportamento acontecer. Não necessariamente para o ânimo, para a disposição e nem para a motivação. Mas elas fazem com que você consiga quebrar um ciclo, né, de comportamentos disfuncionais, de procrastinação e desistência. Ele ativa o comportamento mesmo. E aí, para finalizar, eu acho que é importante trazer também que o nosso corpo, né, ele não tá buscando, nosso cérebro não tá buscando boicotar a gente porque ele é mau, mas ele faz isso porque evolutivamente a gente construiu uma estratégia de realmente poupar esforço, energia metabólica, cognitiva, porque a gente tem tanta coisa para fazer, né? E quanto mais reservatório de energia a gente tiver, mais seguro o corpo também se encontra diante de qualquer imprevisto, né? Então, às vezes ele não vai saber fazer essa diferenciação, se agora a gente precisa poupar esforço ou não. Ele só vai prever que uma tarefa é custosa, e geralmente é, as que a gente procrastina são as que mais custam de fato da gente, e ele vai falar, vamos tentar evocar pensamentos, tentar evocar estratégias para que a gente não faça isso e a gente guarde a energia necessária. Gente, ainda mais no frio, né? Vamos ser sinceros. Então, é nosso objetivo, já que o nosso cérebro não tem essa capacidade de consciência, assim, porque ele não é um ser à parte da gente, é nossa responsabilidade utilizar de estratégias e de habilidades mesmo que a gente aprende, até mesmo num processo terapêutico, para que a gente utilize a nossa biologia, né, o nosso neurocognitivo ao nosso favor. Então, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui nos comentários se você já tentou isso, se já funcionou para você. E lembre-se, saiba diferenciar cansaço de preguiça.